Olá, pessoal. Dando continuidade a mais uma aula de sociologia, estaremos falando agora sobre o conceito de cidadania. Cidadania que não veio historicamente de graça, e cidadania já numa sociedade democrática estabelecida com as suas conquistas dos seus direitos atuais, não pode relaxar porque simplesmente receber. Ah, a cidadania já é uma prática estabelecida, então beleza, mas se a gente não tiver em constante luta, exigência dos nossos direitos, esses direitos eles podem ficar para trás, né? O cidadão, se não tiver exigindo os seus direitos, ele pode acabar caindo numa situação de tê-los em menor prática, até quem sabe perder um direito já adquirido. Bom, e esses direitos, como eu disse, eles acabam não vindo de graça, né? A construção da cidadania histórica, ela foi baseada em lutas constantes de sociedades distintas, diversas pelo mundo afora. E a cidadania, ela é acima de tudo a conquista de direitos, né? Como os direitos civis, políticos, sociais e os mais recentes culturais. E isso, como eu disse, está em constante expansão. Não podemos relaxar, dormir, precisamos estar ativos. É, Guardiões da nossa própria cidadania, dos nossos próprios direitos, né? Bom, a cidadania, ela tem uma grande base na universalização dos direitos humanos, né? Os direitos humanos universais, que hoje foi uma grande conquista. E isso surgiu lá na Grande Revolução Francesa, onde basicamente a gente teve a liberdade, igualdade, fraternidade estabelecida lá com os direitos franceses, que mais tarde, mais à frente, se estenderam para os direitos humanos universais, né? Bom, então hoje o cidadão é um sujeito ativo dessa constante construção, né? Você se considera um cidadão? Bom, o que é ser cidadão, gente? Ser cidadão é ter direito de ter direito, sim, mas a contrapartida é você ter os deveres seguidos por cada cidadão. Não podemos esquecer isso. Cada um tem o seu dever de respeitar normas sociais, né? O respeito ao próximo. O meu direito termina quando começa imediatamente o direito do outro. E aí você tem o respeito às leis, às normas, aí você tem a prática dos deveres. Ok, cidadania. O conceito de cidadania foi um conceito que foi sendo diferente em épocas históricas distintas, né? Portanto, houve uma construção histórica. Bom, lá na Grécia Antiga, quando se começou o debate sobre essa questão de ser cidadão, né, ter direitos, a questão da cidadania, a cidadania, ela ainda lá na Grécia era extremamente elitizada. A ser cidadão tinha um monte de critérios, né? Excluía a maior parte da população. Bom, inicialmente, ter direitos, ser cidadão, era quem cumprisse o serviço militar, né? Não podiam ser escravos, não podiam ser mulheres, né? Não podiam ser estrangeiros, tinha que ser, acima de tudo, um ateniense, em alusão à cidade de Atenas, na Grécia, né? E ainda ser filho de pai ateniense, né? Isso também fazia com que o conceito do cidadão, de cidadania, fosse restrito à elite
população, da sociedade grega, excluindo os trabalhadores, os artesãos, os agricultores, os mecânicos, eram basicamente a elite, né, os donos de terras, enfim, o conceito de cidadania ainda era muito elitizado, mas isso serviu de base para que, no decorrer da história mundial, a gente passasse a ter lutas de grupos sociais que foram tendo conquistas gradativas desses direitos que hoje são plenamente importantes. Então, ser cidadão por inteiro é ter os seus direitos e ter a garantia desses direitos respeitados por lei e deveres também sendo seguidos obrigatoriamente. Bom, infelizmente, a questão de você ter esses direitos bate numa questão da exclusão social, né? Infelizmente, muitos direitos são exaltados, são praticados por pessoas capazes de ter um maior poder aquisitivo, um maior poder de lucidez vinda da educação. Então, a pessoa excluída do poder educacional, do poder financeiro, ela pode sofrer uma exclusão social, tendo a questão da exclusão dos seus próprios direitos como cidadão, né? Bom, para isso, a gente precisa ter em constante prática a necessidade de lutas a favor dos seus próprios direitos. A cidadania, nesse aspecto, está em constante expansão. Então, gente, a gente precisa saber que não devemos ter intolerância étnica, racial, intolerância religiosa, intolerância com as diferenças. A gente precisa estar respeitando o espaço do outro, como eu já disse, o meu direito termina quando começa o direito do outro. Assim, a gente tem a nossa cidadania plena, fazendo com que a nossa sociedade tenha uma organização fluente, leve, capaz de termos o direito de livre expressão, livre pensamento, né? A democracia, abaixo a ditadura, abaixo a opressão. E, infelizmente, em pleno século XXI, mesmo com todo esse avanço histórico da construção da cidadania, no qual o cidadão precisa estar em constante alerta, defendendo os seus direitos, a gente, em pleno século XXI, vê sociedades ainda excluindo as mulheres de atos simples como votar, não poder dirigir, não poder viajar, como países muçulmanos. E aí a cidadania, ela foi historicamente diferenciada ao longo de séculos, ao longo de sociedades distintas, e até hoje a gente não tem uma unificação da cidadania como um todo, mas a questão da universalização dos direitos humanos, que é uma aula futura que nós vamos comentar, foi primordial, porque formou o pilar no mundo, né? Os direitos universais das mulheres, não são respeitados, mas a gente tem que lutar para que seja respeitado. Os direitos humanos universais, isso não acontece em todo lugar no mundo, mas a gente tem que lutar para que isso aconteça, porque nós temos estabelecidas essas normas mundiais, e isso é muito importante, mas a gente estará falando nas próximas aulas a questão dos direitos humanos universais, né? A questão da conquista da cidadania entendida nesta aula e a relação como cidadania e seus direitos conquistados ao longo da história, né? Mas isso é uma próxima aula.
Ok, pessoal? Até a próxima aula. Fiquem com Deus.